Há 30 anos, uma das maiores Copas do Mundo de todos os tempos aconteceu. A segunda Copa dos anos 90 brindou o mundo com grandes craques desfilando seu futebol em um palco inédito na história do futebol, os Estados Unidos. Por lá, o futebol nunca foi um esporte popular, mas fazer o evento justamente em tal país foi uma aposta da FIFA visando novos negócios na então maior economia do mundo. As cidades sedes da Copa de 94 foram Nova York, Orlando, Boston, São Francisco, Washington, Dallas, Detroit, Chicago e Los Angeles. Os Estados Unidos concorreram com o Brasil e Marrocos pelo direito de sediar a Copa de 94. O anúncio do vencedor da disputa aconteceu em 4 de julho de 1988, data da independência dos Estados Unidos, em um prenúncio de qual país levaria a melhor. A potência econômica teve o desafio de lotar seus estádios e de fato ficaram lotados. A competição nos Estados Unidos acabou sendo um sucesso em organização e presença de público, segundo as avaliações da FIFA. A Copa de 94 nos presenteou com a presença das melhores gerações futebolísticas de vários países. Curiosamente, nenhuma seleção britânica se classificou para a Copa, assim como a França, o que não teve qualquer relevância para o evento, mas a geração iugoslava fez falta nessa Copa. Certamente a melhor geração do país garantiria uma vaga. Em 98, esses craques estiveram em campo, mas em duas seleções diferentes, a Croácia e a Iugoslávia. Chilenos e iugoslavos estavam suspensos pela FIFA de participar das eliminatórias para 94. Por outro lado, 4 seleções estrearam em mundiais. Foram a Rússia, Grécia, Arábia Saudita e Nigéria. A Copa, que bateu o recorde de transmissões televisivas, teve média de 2,71 gols por partida e em 52 partidas, uma média de 68.999 pessoas nas arquibancadas. A grande final foi presenciada por um público de 94.194 pessoas no estádio Rose Bowl em Pasadena, subúrbio de Los Angeles. Uma competição marcada pelas altas temperaturas do verão do hemisfério norte e pela presença em campo de jogadores históricos de suas respectivas seleções, havendo desde a despedida melancólica de Maradona ao batismo glorioso de Ronaldinho, o futuro Ronaldo Fenômeno. Chamado de Striker, o simpático cão criado pela Warner Bros. Animation foi o mascote da Copa de 94, porque cães são animais de estimação muito populares nos Estados Unidos. Entre as crianças do país sede, não pareceu ser lá um mascote muito bom, mas ajudar a tornar a competição de um esporte quase desconhecido no país atraente para a meninada mostrou-se ser uma missão duríssima. Striker, trajado com as cores da bandeira nacional e um ar descolado, trilhou o caminho de conterrâneos como Pernalonga, Patolino e Hortelino Troca-Letras. Porém, pareceu ser mais entendido pelas crianças de outros países onde o futebol é amplamente praticado. Isso significa que o mascote não deu retorno comercial nos Estados Unidos como se poderia imaginar, mas foi bastante explorado comercialmente mundo afora. A Copa fez uso de 9 estádios em cidades diferentes, todos construídos há décadas e para a prática do futebol americano. O palco da final foi na Califórnia. O Rose Bowl abrigou o último ato do tetracampeonato brasileiro. A curiosidade é que o primeiro estádio coberto na história das Copas foi o já demolido Pontiac Silverdome em Detroit, onde o Brasil empatou com a Suécia por 1-1. Justamente na Copa, que foi marcada por grandes estádios sem cobertura nas arquibancadas durante o infernal verão dos Estados Unidos, algo que castigou muitos jogadores europeus não acostumados a jogar em tais condições. Além dos 2 estádios citados, o Stanford Stadium em São Francisco, o Giants Stadium em Nova Jersey, o Citrus Bowl em Orlando, o Cotton Bowl em Dallas
o Soldier Field em Chicago, o Foxborough em Boston e o RFK Memorial Stadium em Washington também abrigaram partidas da Copa. Os grupos da Copa. Grupo A, Colômbia, Estados Unidos da América, Suíça e Romênia. Grupo B, Brasil, Camarões, Suécia e Rússia. Grupo C, Alemanha, Bolívia, Coreia do Sul e Espanha. Grupo D, Argentina, Bulgária, Grécia e Nigéria. Grupo E Itália, Irlanda, Noruega e México. e Grupo F. Arábia Saudita, Bélgica, Holanda e Marrocos. Das 24 equipes participantes, algumas merecem ser destacadas. Então, atual campeã mundial e vice-europeia, a Alemanha era a favorita para ganhar mais uma Copa. Poderia tornar-se a primeira seleção tetracampeã da história dos mundiais. Com o seu futebol pragmático, ganhou até então 3 Copas e nos últimos 2 mundiais bateu na final, sendo que na Copa anterior, 90, foram campeões em cima dos seus algozes da final de 86, a Argentina de Maradona. A geração alemã era fantástica, uma das melhores da história da Alemanha, com jogadores que estiveram nas campanhas de 86 e 90, Brehme, Matthaus, Müller e Klinsmann, além de novos nomes promissores. Os então atuais campeões da Copa América tinham vindo de uma desastrosa campanha nas eliminatórias, que pôs em risco a presença da Alviceleste na Copa do Mundo. Precisaram desesperadamente recorrer ao quase aposentado Maradona para baterem a Austrália na repescagem. Conseguiram superar o trauma da derrota para a Colômbia por 5-0 em pleno Monumental de Núñez, batendo os Socceroos em casa e foram para o Mundial confiantes em mais uma final com o Maradona. Mas a seleção de Goicoechea, Ruggeri, Simeone, Redondo, Balbo, Canidia e Batistuta perdeu a sua referência ainda na fase de grupos e sucumbiu à melhor geração romena da história ainda nas oitavas de final. Até então, a melhor geração do país se classificou para a Copa sem tanta expectativa, mas com jogadores marcantes do futebol belga. Os Diabos Vermelhos só foram parados pela favorita Alemanha em um controverso jogo nas oitavas de final. Jogadores como Crodon, Schifo, Niles, Oliveira, Albert e Wilmots formaram uma grande seleção belga. A melhor geração boliviana foi responsável pela primeira derrota da seleção brasileira na história das eliminatórias sul-americanas. Liderados pelo El Diablo Echeverri, os bolivianos chegaram para o seu segundo Mundial da história. Caíram em um grupo difícil e não passaram da primeira fase, mas até hoje nunca foram superados por nenhuma outra geração do futebol boliviano. A melhor geração do futebol búlgaro foi capitaneada pelo craque Stoichkov, que fez história no Barcelona do início dos anos 90. Foi a seleção que eliminou os franceses jogando na França e carimbou o passaporte para 94 com louvor. O mesmo time eliminou a favorita Alemanha nas quartas de final da Copa. Nunca mais a Bulgária fez uma campanha tão boa em qualquer outra competição e só foram parados pela Itália na Copa, mas ainda assim Stoichkov foi o artilheiro do Mundial com 6 gols, ao lado do russo Salenko, que marcou 5 gols contra Camarões. Até então, a melhor geração do país, Los Cafeteiros, traziam nomes marcantes do futebol mundial nos anos 90, como Valderrama, Valência, Rincón, Asprilla e Aristizábal. Pelé apontou a Colômbia como favorita ao título mundial em 94 e era compreensível diante do que fizeram nas eliminatórias sul-americanas e com tantos craques que a geração reuniu. Basta citar o que fizeram com a Argentina na Argentina. Porém, a decepção colombiana teve contornos trágicos e findou a alegria de uma geração brilhante dos anos 90. Os Leões Indomáveis acabaram sendo uma decepção
diante do que puderam fazer. Em 86 e 90, a expectativa criada era relativamente grande sobre o que a melhor seleção africana até então poderia aprontar nos Estados Unidos, mas já era uma geração envelhecida e sem jovens jogadores no mesmo nível dos veteranos remanescentes de 90, como Oman Biik e Roger Milá, o mais velho a marcar gols em Copas do Mundo, com 42 anos em 94. A Fúria acabou sendo uma decepção. Tinha uma ótima geração forjada no emergente campeonato espanhol, que se tornaria o melhor campeonato do mundo na segunda metade dos anos 90. Basicamente, o time era um combinado do Barcelona e Real Madrid, reforçado por talentos de outras equipes da La Liga. Nomes como Guardiola, Nadal, Zubizarreta, Hierro, Salinas e Luiz Henrique não conseguiram fazer a Fúria superar a Itália nas quartas de final. Apesar de não ser difícil, a até então melhor geração masculina do país, treinados pelo veterano Bora Milutinovic, tinha uma responsabilidade em mãos: não decepcionar e passar da fase de grupos pela primeira vez na história, algo que toda seleção anfitriã em Copas conseguia até 2010, quando os Bafana Bafana não passaram da primeira fase. Em um grupo com a melhor geração romena da história e uma das favoritas até a Copa começar, a Colômbia, a seleção que jogava soccer passou para as oitavas de final, nada mal. Mas no dia 4 de julho havia uma pedra no meio do caminho, e essa pedra era a seleção brasileira. Em um jogo dramático, sob o escaldante sol de verão do meio-dia na Califórnia, os futuros campeões mundiais bateriam a seleção local por apenas 1-0 e com um jogador a menos. A geração de Meola, Lalas e Jones, porém, entrou para a história do futebol do país. A Laranja Mecânica trazia para os Estados Unidos a sua segunda melhor geração, atrás apenas da dos anos 70. Porém, apesar de craques, a seleção só bateu uma semifinal em 98 e nenhum título além da Eurocopa de 88, o único título da Holanda até hoje. Craques como Koeman, Rijkaard, Winter, Overmars e Bergkamp formaram uma grande seleção em 94 e só foi parada pelo Brasil em um jogo épico pelas quartas de final. Nos anos 90, o melhor campeonato do mundo ainda era o campeonato italiano. O Milan, base da seleção, era o papa-títulos que as gerações posteriores viram no Real Madrid. Apesar de contar com excelentes jogadores, a seleção era desacreditada pela imprensa local e trazia a mesma base do Mundial anterior, no qual foram eliminados pela Argentina nos pênaltis e duramente criticados por isso. Mal sabia a Esquadra Azzurra que o destino lhe reservava mais uma decisão nos pênaltis, dessa vez na final da Copa, valendo entrar para a história como a primeira seleção tetracampeã mundial, já que fora a Itália a primeira tricampeã da história e bicampeões consecutivamente, algo que só o Brasil conseguiu igualar até hoje. O então melhor jogador do mundo, Roberto Baggio, liderou um time que tinha nomes como Albertini, Donadoni, Signori, Casiraghi, Panucci, Maldini, Costa Curta, Pagliuca, Dino Baggio e Baresi, na busca pela quarta estrela. Na primeira Copa do Mundo decidida nos pênaltis, a Itália ficou com o vice-campeonato. A melhor geração do futebol nigeriano contou com craques como Amunike, Okocha, Amokachi e Ekini e fez a sua estreia em Copas do Mundo. E que estreia! Os Super Águias foram para as oitavas de final após passarem pela fase de grupos que tinha a Argentina, a Bulgária e a Grécia, outra estreante em Copas. Foram parados pela Itália na prorrogação em dia inspirado de Roberto Baggio. Essa geração, em 98, também bateu oitavas de final e pôs a Nigéria na história das Copas. A melhor geração romena era regida pelo maestro Georg Hagi, mas ele não era um único talento, apesar
de ninguém até hoje na história do futebol romeno ter conseguido chegar perto dos feitos do Maradona dos Cárpatos. Os romenos mandaram para casa uma grande geração argentina, já sem Maradona em campo nas oitavas de final. Só foram parados nos pênaltis pela Suécia nas quartas de final. A melhor geração sueca desde 1958, quando foram vice-campeões mundiais, só foi parada pelo Brasil, seleção a qual enfrentaram 2 vezes, empatando na fase de grupos e perdendo de 1-0 na semifinal. Craques como Larsson, Dali, Ingesson, Schwartz e Brolin formaram uma seleção marcante que até hoje não foi superada nas Copas seguintes que a Suécia conseguiu se classificar. Superaram a Bulgária na disputa pelo 3º lugar em 94 e voltaram para casa com uma medalha. Brasil! O Brasil de 94 foi o capítulo final de uma história que começa em 89, com o título da Copa América no Maracanã, e tem um capítulo importante na Copa de 90, fora a trajetória tortuosa nas eliminatórias sul-americanas para 94, mas a chamada Geração Dunga, que levantou a taça nos Estados Unidos, ganhou esse apelido depreciativo em 90. Aliás, antes mesmo da Copa da Itália começar, o ambiente na seleção já não era muito bom. Não houve consenso na delegação sobre o prêmio pago pela campanha na Copa. O treinador Lazzaroni era criticado e tinha seus métodos de trabalho que eram questionados. Dentre elas estava o estabelecimento de duplas de ataque que não deveriam ser desfeitas, nem por lesão de um dos jogadores. Na fase de grupos da Copa, o time teve um bom desempenho, mas na fase de mata-mata cometeu erros, mesmo sendo superior à Argentina em todo o jogo, foi eliminado ainda nas oitavas de final por 1-0, gol de Canidia, com passe de Maradona. Muitos jogadores que estavam em 90 foram campeões 4 anos depois. O treinador Lazzaroni foi demitido do cargo após a eliminação do Brasil na Copa de 90 e Falcão, o rei de Roma, assume o cargo de treinador. Na seleção, o seu trabalho não empolga e, após 312 dias, a CBF decide por outro treinador e Carlos Alberto Parreira assume o cargo mais uma vez, já que entre abril de 83 e novembro de 83 ele ficou no comando da seleção. Dessa vez teria como coordenador técnico um tricampeão mundial ao seu lado, Zagallo, com quem ele trabalhou na Copa de 70. A partir do dia 30 de outubro de 1991, a nova comissão teve a missão de levar o Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. O detalhe fundamental é que, diferente de como ocorre atualmente, o formato das eliminatórias na América do Sul era mais intenso e não dava brechas para instabilidades dos times. Havia 2 grupos e tudo era decidido em 93. Sim, não eram pontos corridos com turno e retorno, todos jogando contra todos. Para estabelecer a base da seleção que disputaria as eliminatórias, a comissão técnica marcou um último amistoso em 92, no dia 16 de dezembro, contra a campeã do mundo e vice-campeã europeia, Alemanha, no estádio Beira-Rio. Para o jogo, 7 jogadores que seriam campeões em 94 foram chamados: Tafarel, Jorginho, Branco, Mauro Silva, Zinho, Bebeto e Romário. Vitória do Brasil por 3-1, gol de Luiz Henrique, Bebeto e Jorginho. Acontece que Romário, apesar de ter entrado no jogo, estava na reserva e isso irritou o atacante do Barcelona. Na visão do jogador, ele deveria ser titular. Careca era um veterano na reta final da carreira. Romário estava voando no Barcelona, fazendo gol atrás de gol pelo time comandado pela lenda Cruyff. As reclamações de Romário no banco e após o jogo para a imprensa irritou a comissão técnica da seleção e o artilheiro da Europa simplesmente
simplesmente não foi mais convocado. Sem o camisa 11, a seleção iniciou as eliminatórias com um empate sem gols com o Equador, no dia 18 de julho, mas o pior ocorreria uma semana depois. Em La Paz, o Brasil vivia algo até então inédito na história da seleção: perder um jogo de eliminatórias. A vitória da Bolívia por 2-0 deixou o país preocupado. Apesar da altitude, houve algo a mais que deu dor de cabeça ao goleiro reserva da seleção, Zete. Após consumir chá no hotel em que a seleção brasileira estava concentrada em La Paz para o jogo com a Bolívia pelas eliminatórias da Copa de 94, o exame antidoping de Zete detectou traços de cocaína. A notícia caiu como uma bomba no Brasil. Porém, o goleiro apenas bebeu chá de coca. Parte da imprensa tratou o caso de forma sensacionalista, mas a reputação do goleiro do São Paulo em 93 era ilibada. Ao chegar de volta ao Brasil, a delegação trazia outra notícia inesperada. O atacante careca havia decidido se aposentar da seleção e não jogaria mais pelas eliminatórias. Essa notícia tirou um pouco o foco da imprensa no goleiro Zete, que posteriormente foi isento de punição pela FIFA ao provar que consumiu chá de coca e biscoitos com sementes de papoula. Enquanto Romário era a referência do ataque do Dream Team do Barcelona, a seleção brasileira sentia o peso de empatar e perder os primeiros jogos de uma eliminatória de tiro curto. Mesmo se recuperando nos jogos seguintes, foi a Bolívia quem carimbou o passaporte para a Copa primeiro, e o Brasil tinha que decidir a vaga no Maracanã contra o Uruguai, com a vantagem de poder empatar. Porém, isso causava arrepios por todo o país. Havia ainda o fantasma do Maracanaço na final de 50. O Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1, mesmo tendo a vantagem de poder empatar para ser campeão. Um trauma tão grande que fez a seleção nunca mais usar o mesmo uniforme e passar a jogar com camisas amarelas. Em 93, lá estava o mesmo cenário: Maracanã, Brasil e Uruguai, com a vantagem do empate ser do Brasil. Dessa vez, não era o título de campeão do mundo que estava em jogo, mas uma vaga para a Copa. Era inevitável a comparação com 1950, mas o país tinha um antídoto para o fantasma: Romário. Esse jogo era tudo ou nada para a seleção e o país exigia que o melhor jogador brasileiro em atividade fosse convocado. Parreira sabia dos riscos e fez o que a opinião popular queria. Se algo desse errado, não iriam culpá-lo por não chamar Romário. O jogador foi convocado pela primeira vez nas eliminatórias para o último jogo e seria titular ao lado de Bebeto, com quem jogou junto no título da Copa América de 89, no mesmo Maracanã. O dia 19 de setembro de 1993 provou que o povo estava certo e a apresentação de Romário vestindo a camisa 11 entrou para a história da seleção. O atacante deu um verdadeiro espetáculo no Maracanã. Deu chapéu, colocou a bola por baixo das pernas do marcador, mandou a bola na trave e Brasil 2-0 no Uruguai. 2 gols de Romário. Seus únicos gols nas eliminatórias foram os gols que garantiram a presença do Brasil na Copa de 94. A partir daquele dia, a seleção era Romário e mais 10. Mas bem antes do dia 19 de setembro de 93, para mostrar a união do grupo, o zagueiro pernambucano Ricardo Rocha propôs que o time entrasse de mãos dadas em campo a partir do jogo de volta contra a Bolívia em Recife. Esse gesto se tornaria uma das imagens mais marcantes da equipe em todos os jogos da Copa de 94. A campanha ruim nas eliminatórias fez a imprensa não ter qualquer confiança na geração Dunga. E o empate de 1-1 com a Suécia no último jogo da fase de grupos deu mais munição aos críticos. As críticas sobre a seleção eram inúmeras, especialmente vindas da imprensa, e vale citar algumas para se ter uma ideia de como a pressão pelo tetracampeonato era grande. A crítica comum da imprensa esportiva pode ser cruel e injusta, mas generalizar uma geração talentosa
baseando-se em críticas sobre apenas uma campanha de Copa do Mundo, é carregar na tinta, e esse exagero, apesar de abraçado pela opinião pública, teve data de validade de 4 anos. Até o fim da Copa de 94, a geração Dunga foi duramente criticada, mas viu seus críticos terem que engolir o orgulho e reconhecer o sucesso daquele grupo que foi formado em 89 e repudiado em 90, composto por nomes como Bebeto, Romário, Branco, Jorginho e Tafarel, campeões em 94, especialmente ao usarem o nome do volante Dunga como a figura símbolo de um fracasso. Lá estava Dunga entrando em campo para uma final de Copa do Mundo 4 anos depois e como capitão da seleção, que não jogava uma final há 24 anos. Ao erguer a taça, o capitão mandou um recado para os pernas de pau da imprensa, que nunca chutaram a bola na vida, mas vivem de falar da performance dos outros, algo extremamente fácil. Como curiosidade, vale lembrar que há somente 2 duplas que são invictas na história da seleção brasileira. Juntos, Pelé e Garrincha nunca perderam uma partida. Sempre pela seleção brasileira, foram 40 duelos e 36 vitórias. Neste período, a dupla marcou 55 gols, sendo 44 de Pelé e 11 de Garrincha. A dupla venceu a Copa de 58 e a seguinte, de 62. A outra dupla é Bebeto e Romário. Dentro de campo, os dois nunca perderam com a camisa da seleção brasileira. Ao todo, a dupla fez 23 partidas, 7 delas na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994. 4 anos e 2 meses se passaram desde o último gol de Romário pelo Brasil até ele se transformar no herói da classificação com 2 gols contra o Uruguai no derradeiro compromisso pelas eliminatórias para o Mundial de 1994. Depois de marcar contra a Venezuela em 1989, Romário passou 6 partidas sem balançar as redes pela seleção e foi banido da equipe por 18 jogos por razões disciplinares. O atacante foi deixado de fora do elenco para o jogo decisivo contra os uruguaios, mas Parreira voltou atrás e reconvocou o baixinho quando, já sem poder contar com Careca e Evair, Miller também se contundiu. Mesmo indo para a Copa, a seleção não deixava de ser criticada. O primeiro amistoso, depois da classificação, foi no dia 17 de novembro de 93. Em Colônia, Alemanha 2, Brasil 1. Depois, em Guadalajara, no dia 16 de dezembro, México 0, Brasil 1. Gol de Rivaldo, ainda no Corinthians. No ano da Copa, o primeiro amistoso foi contra a Argentina, no Mundão do Arruda. Brasil 2, Argentina 0. 2 gols de Bebeto. A última vez que a seleção havia vencido uma Copa foi em 1970, quando tornou-se tricampeã mundial, e superar essa barreira do tri parecia ser uma missão muito difícil. Em 1994, completaram-se 24 anos do título no México, e a seleção de então não encantava ninguém. Naquele mesmo ano havia outro tricampeão mundial que buscava superar a barreira do tri, era Ayrton Senna. Havia uma ligação curiosa do piloto de Fórmula 1 com a seleção de futebol. Corintiano, Senna transformou um gesto em sua marca registrada nas vitórias. Isso se deu em 1986, quando pela primeira vez ele venceu uma corrida e celebrou exibindo a bandeira do Brasil ainda no carro. A razão maior que o motivou a tal gesto foi a eliminação, no dia anterior, da seleção para a França na Copa de 86, no México. Os mecânicos da sua equipe, Lotus Renault, eram todos franceses e antes da corrida, tiraram sarro de Senna por ser brasileiro. Ele decidiu que responderia com um gesto para o mundo, não só a forra contra os mecânicos, mas também não deixar o seu país triste naquele domingo. No dia 20 de abril de 1994, no Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, jogaram a seleção brasileira e um combinado do Paris Saint-Germain reforçado por jogadores do Bordeaux e Sion da Suíça. Quem estava lá para prestigiar o amistoso e dar o pontapé inicial foi Ayrton Senna. Mesmo tendo um início de temporada difícil em 94, mas em uma nova equipe, Senna era favorito ao tetracampeonato na Fórmula 1. Naquela noite ele se dirigiu aos jogadores do Brasil e os incentivou com uma frase que marcaria aquela seleção: "Acelera daqui, que eu acelero de lá". O placar de 0-0 xoxo foi ofuscado pela presença do tricampeão no estádio.
Senna jantou com a seleção no hotel da delegação e propôs um acordo que em 94, ele e a seleção seriam tetracampeões. O Brasil era tri, ele era tri, então a gente conversou com ele, bateu um papo com ele, falou, ele teve no vestiário com a gente, deu pontapé, falou, vamos ser tetra e você tetra, então havia um pacto ali, né? E aquilo ali ficou marcado para todo mundo, né, cara? Como sabemos, apenas 11 dias depois, Senna morreria no Grande Prêmio de Imola, na Itália. 94 foi o ano em que ele se foi, e não viu o desfecho daquela Copa, mas, certamente as suas palavras ficaram na mente daqueles jogadores. Um clássico do cinema cult é o filme Pulp Fiction, do diretor Quentin Tarantino, lançado no mesmo ano da Copa de 94. Quase que como um roteiro de filme tarantinesco, a Copa dos Estados Unidos foi bem diferente das outras edições, especialmente seus bastidores. Até mesmo antes de começar, houve histórias inacreditáveis, até indiretamente ligadas ao Mundial de 94. No início dos anos 90, havia uma onda de sequestros no sudeste do país, que vitimava personalidades e empresários. No dia 2 de maio de 1994, um dia depois da morte de Ayrton Senna, o país acordou de ressaca por essa notícia devastadora. Porém, naquela noite, ao sair do bar Garota do Quitungo, na zona norte do Rio, seu Edevaí é sequestrado. Ocorre que trata-se do pai do atacante do Barcelona e da seleção brasileira, Romário. A família do jogador mantém segredo sobre o desaparecimento de seu Edevaí durante todo o dia 3. No dia seguinte, sequestradores entram em contato com a família e pedem 7 milhões de dólares de resgate. Romário é informado do ocorrido e a notícia torna-se pública naquela noite, quando o Brasil e a Islândia faziam um amistoso em Florianópolis. No dia 5, a polícia informou ainda não ter testemunhas, mas recebeu informações de outros bandidos. Bandido também gosta de futebol. Justificou Hélio Vigio, diretor da divisão anti-sequestros do Rio de Janeiro. Romário continuou no Barcelona, mas no dia 6 ameaçou não jogar pela seleção na Copa do Mundo caso seu pai não fosse libertado. A família é orientada pelo jogador a pedir ajuda aos traficantes do Rio de Janeiro para saberem o paradeiro do seu pai. No dia 7, após o jogo Barcelona 1, Real Madrid 0, Romário pensa em ir para o Rio, mas acaba convencido a ficar na Espanha. No dia 8, seu Edevaí é libertado pela polícia de seu cativeiro em Nova Iguaçu, para onde os sequestradores fugiram com medo dos traficantes do Rio. Com o pai em casa e seguro, o atacante da seleção brasileira pôde ficar tranquilo e focar na Copa do Mundo. No dia 5 de junho de 94, Brasil e Canadá entraram em campo para um amistoso pré-Copa do Mundo em Edmonton. O placar de 1-1 deixou a opinião pública desconfiada da capacidade competitiva da seleção, que não superava nem o fraquíssimo selecionado canadense, que nem para a Copa iria. O time de Parreira foi vaiado pela colônia brasileira no Canadá e detonado pela imprensa. No dia 8 de junho, em San Diego, Brasil 8, Honduras 2. 4 dias depois, em Fresno, também no estado da Califórnia, Brasil 4, El Salvador 0. Parreira perdeu um de seus líderes uma semana antes da estreia, no amistoso contra El Salvador. O zagueiro Ricardo Gomes, capitão em 1990, sofreu um estiramento na coxa e foi cortado da delegação. Para seu lugar, foi convocado o zagueiro Ronaldo, ex-São Paulo, e futuro Ronaldão. Ronaldão conta que dormiu míseros 30 minutos nas suas 2 primeiras noites nos Estados Unidos, não por causa da expressiva diferença de fuso horário em relação ao Japão, onde jogava, e sim pelos roncos incontroláveis de Ronaldo, seu companheiro de quarto. Ninguém queria dividir o quarto com ele porque o ronco era ensurdecedor, recorda o zagueiro, convocado de última hora para o elenco brasileiro. Acabei ficando com ele porque fui o último a chegar. Era inacreditável. Futebol pragmático.
a imprensa nacional frisava a seguinte frase: o gol é apenas um detalhe, e a atribuía a Carlos Alberto Parreira. A fama de retranqueiro do técnico consolidou-se durante as eliminatórias em 93. Já em 94, o fato do Brasil protagonizar o primeiro 0-0 em finais de Copa deixava no ar a convicção de que aquele time pragmático se preocupava em não tomar gols antes de fazê-los em seu favor. Para o treinador, o mais importante é o desempenho. A vitória seria uma natural consequência dos fatores que levam aos gols. Mesmo trazendo a taça, parte da imprensa nacional jamais mudou de ideia sobre o treinador campeão nos Estados Unidos, confundindo retranca com pragmatismo futebolístico. 5 zagueiros estavam à frente de Aldair e Márcio Santos, que acabaram formando uma das melhores duplas de zaga da história da seleção, na ordem de preferência de Parreira. Júlio César deixou a equipe após um desentendimento. Valber foi dispensado por indisciplina. Moser e Ricardo Gomes foram cortados depois de serem convocados para o Mundial e Ricardo Rocha sofreu uma lesão na estreia do Brasil contra a Rússia. A espinha dorsal da seleção era a mesma da Copa de 90. 10 dos convocados para 94 estiveram presentes na Itália: Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Aldair, Branco, Dunga, Mazinho, Miller, Bebeto e Romário. Como novidade, surgia o menino Ronaldo, do Cruzeiro, de apenas 17 anos. Apenas 10% dos brasileiros, um total surpreendentemente baixo para um país apaixonado por futebol, acreditavam que a seleção seria campeã em 1994. Segundo uma pesquisa realizada em São Paulo na véspera do torneio, Alemanha, Itália e Holanda eram as favoritas. Além da difícil campanha nas eliminatórias e de uma série de problemas com contusões, Parreira era muito criticado por suas convocações, que deixaram fora atletas como Roberto Carlos, Rivaldo, Edmundo e Evair. A Rússia jogava uma Copa pela primeira vez e sua estreia seria contra o Brasil. O clima da delegação era ruim. Antes da Copa começar, 6 jogadores promoveram um boicote e abandonaram a seleção estreante por divergências com o treinador. Para piorar, o líbero Onopko, destaque do campeonato russo, estava suspenso. Aos 26 do primeiro tempo, Romário tocou de bico na área e abriu o placar, mandando a bola para o fundo do gol do goleiro Carini. O russo havia sido perguntado pela imprensa se ele estava preocupado com Romário e a resposta foi que ele não lembrava-se quem Romário era, mesmo ambos tendo se enfrentado na final das Olimpíadas de 88, quando a União Soviética ganhou o ouro sobre a seleção de Bebeto e Romário, que ficou com a prata. Detalhe, Romário fez gol nele na final olímpica. Depois do gol na Copa, Romário disse para a imprensa, agora ele lembra. No segundo tempo, a Rússia adiantou sua marcação para tentar o empate, mas ficou mais aberta. No calor da Califórnia, os europeus se desgastaram mais e o Brasil deu contragolpes perigosos. Aos 6 minutos, Romário sofreu pênalti e Raí, capitão do time, ampliou o placar. A Rússia esgotou-se depois disso e pouco criou. O Brasil administrou o placar e estreou com vitória na Copa. Raí tinha moral por ser o maestro do São Paulo de Tele Santana, campeão mundial de clubes, e foi capitão da seleção durante toda a campanha das eliminatórias. Mas o ano de 94 não foi bom para o irmão mais novo do craque Sócrates. E a imprensa perdeu a paciência com o futebol do meia. Diziam que ele também era lento demais. Aquela seleção carecia de um camisa 10 genuíno. Deveria ser o meia do PSG na época. Mas seu futebol se apagou já na segunda partida. Na Copa, Raí perdeu espaço e foi para a reserva. O saudita Al Owairan disputou 2 Copas do Mundo. Em 1994, foi o líder de uma geração que fazia a estreia do país em um Mundial. No dia 29 de junho de 1994, no estádio RFK, em Washington, ele marcou um dos mais belos gols da história do torneio. A badalada Bélgica do goleiro Michel Prudhomme
e do meia Enzo Cifo tinha amplo favoritismo no duelo contra a Arábia Saudita, que vinha de derrota para a Holanda e vitória sobre o Marrocos, em ambos os casos por 2-1. A partida era válida pela última rodada do grupo F e crucial para as pretensões de classificação às oitavas de final das duas seleções. Mal havia começado a partida aí aos 5 minutos após receber a bola. Antes do círculo central, Al Owairan aproveita o erro de passe do ataque belga e inicia um contra-ataque. O saudita driblou Dirk Medved, escapou do carrinho de Michel De Wolf e acelerou e superou a marcação de Ruud Smith e Philipp Albert, quase caindo para antecipar-se ao melhor goleiro da Copa, Michel Rodon. Toca a bola por cima e estufa a rede da Bélgica. O gol foi comparado ao que Maradona fez na Copa de 86 contra a Inglaterra, o que rendeu ao saudita o apelido de Maradona dos Árabes. Tal gol foi suficiente para vencer os europeus e classificar a Arábia Saudita para as oitavas de final como segundo lugar no grupo. Os asiáticos não iriam longe em sua estreia em mundiais. Na fase seguinte, foram eliminados pela Suécia por 3-1. Nesse mesmo ano, Al Owairan ganhou a bola de ouro de melhor jogador asiático. Um jogador deu início à campanha do Tetra como capitão, mas acabou não erguendo a taça. Raí perdeu a braçadeira quando deu lugar a Mazinho no time titular antes dos jogos da segunda fase. Esperava-se que ela fosse entregue a Jorginho, que havia capitaneado a seleção em diversas ocasiões. Mas Parreira surpreendeu ao confiá-la a Dunga, justamente um dos capitães mais emblemáticos da história das Copas. Ele também foi capitão na Copa de 1998, na França. Na Copa anterior, os Leões Indomáveis foram a seleção sensação. Camarões vinha para a segunda rodada da fase de grupos após estreia com um empate de 2-2 diante da Suécia. Até a Copa do Catar, Brasil e Camarões só haviam se enfrentado uma vez, em 94. No Stamford Stadium, aos 39 minutos, Romário abriu o placar após passe de Dunga. Os africanos pouco criaram diante da sólida defesa do Brasil. Após um cruzamento de Jorginho, Márcio Santos de cabeça ampliou o placar. O Brasil dominou o jogo, mas sabia que a seleção de Camarões poderia aprontar. Porém, o terceiro gol, após jogada de Romário, foi marcado por Bebeto e consolidou a vitória verde e amarela. A curiosidade é que na comemoração Bebeto homenageou Lucas, filho do lateral Leonardo, que havia nascido dias antes. Foi o mesmo gesto usado para comemorar o gol contra a Holanda nas quartas de final. Nos Estados Unidos, o time de Parreira conseguiu domar os Leões Africanos e garantiu a classificação para as oitavas de final já na segunda rodada da fase de grupos. O que poucos sabiam era das condições precárias que a delegação de Camarões tinha para competir na Copa. O repórter brasileiro Paulo Guri relatou que quando foi cobrir um treino do segundo adversário do Brasil, encontrou uma delegação desanimada e sem equipamentos de jogo. Os Leões Indomáveis ficaram na cidade de Oxnard, Califórnia, região metropolitana de Los Angeles. Treinavam em uma escola secundária da cidade. Paulo disse que jornalistas franceses o relataram que a delegação camaronesa não tinha dinheiro. Por isso os jogadores estavam cobrando para dar entrevistas. Faltavam uniformes de treino. Não tinham chuteiras e as bolas usadas eram emprestadas da escola. Os jogadores mal tinham dinheiro para se manter. Então, entrou em cena o diretor de cinema, Spike Lee. Anos antes, ele havia traçado a sua ascendência e descobriu que seus ancestrais eram de Camarões. Isso despertou nele o interesse em se conectar com o país. Ao saber da situação da seleção africana, decidiu ajudar e chamou a delegação para sua loja, em Los Angeles, para arrecadar dinheiro para a equipe. Nascido em São Petersburgo, o jogador do modesto Logroñés, da Espanha, Oleg Salenko entrou para a história das Copas, apenas pelo que fez em 90 minutos. O atacante russo balançou as redes pela primeira vez no Mundial, na segunda partida da sua seleção, contra a Suécia. Mas o que o fez entrar para a história foi o seu feito na última partida, contra a seleção de Camarões. Salenko simplesmente comandou a goleada sobre os Leões Indomáveis, marcando 5 gols dos 6 que sua equipe fez na partida.
Vitória inútil, porque os russos já não tinham chances de classificação, mas serviu para fazer parte da história das Copas. Salenko abriu o placar aos 15 minutos, ampliou aos 41, e de pênalti, garantiu o resultado de 3-0 para os russos, ainda no primeiro tempo. Roger Milá, logo no início do segundo tempo, fez o gol de honra camaronês e também entrou para a história como o jogador mais velho a alterar o placar em um Mundial. Mas a partida não acabou aí, porque Salenko estava imparável e quase 2 minutos depois ele fez o seu quarto gol, que foi seguido, 3 minutos depois, pelo quinto e derradeiro gol do atacante. Porém, não dos russos, que ainda marcaram mais um com Radchenko. Final de jogo, 6 para a Rússia, 1 para Camarões. Uma atuação de gala de Oleg Salenko. Ele jogou 3 partidas e só balançou as redes em 2, mas terminou a Copa como um dos artilheiros, porque o búlgaro Stoichkov também chegou à marca de 6 gols no Mundial de 94. A casa do goleiro camaronês Joseph Bell, em Douala, Camarões, foi incendiada. O goleiro foi um dos acusados pela população pela má campanha da seleção camaronesa na Copa do Mundo. A equipe de Camarões foi desclassificada depois da derrota por 6-1 frente à Rússia. A população do país acusou o goleiro Bell, que já havia desistido de jogar antes mesmo da partida contra a Rússia, como um dos responsáveis pela desclassificação. A atuação de Camarões intensificou as tensões políticas no país. O presidente Paul Biya saiu da capital e se refugiou na sua cidade natal. Havia rumores de que o presidente do país estava planejando impor sanções aos membros da delegação. 5 integrantes do elenco de Parreira haviam conquistado a Copa do Mundo Sub-20. Jorginho, Dunga e Bebeto ajudaram o Brasil a derrotar a Argentina diante de 110 mil pessoas no Estádio Azteca, do México, na final de 1983. Enquanto Tafarel e Miller fizeram parte da equipe que derrotou a Espanha na decisão em Moscou 2 anos mais tarde. Longe da Califórnia, o Brasil enfrentou uma velha conhecida em Copas do Mundo, sendo a 6ª vez. Na Copa anterior, também na fase de grupos, Brasil e Suécia duelaram. O palco dessa vez foi o Pontiac Silverado, com ambas equipes praticamente classificadas. O Brasil com 6 pontos e a Suécia com 4. Restava saber quem ficaria em primeiro lugar no grupo. Os escandinavos abriram o placar com Anderson encobrindo Tafarel ainda no primeiro tempo. Já no começo do segundo, Romário empatou o jogo. O confronto foi equilibrado, com a Suécia se mostrando perigosa, mas ciente que o empate seria suficiente para a classificação. O Brasil sabia disso e dominou o meio de campo pelo restante da partida, mas não conseguiu o segundo gol. O empate morno municiou os críticos da seleção de Parreira, mas a classificação em primeiro lugar foi garantida sem sustos. Sorte de alguns, azar de outros, derrota para alguns, vitória para outros, sucesso para alguns, fracasso para outros. Tudo isso faz parte da vida e do esporte, mas nada disso combina com tragédias. O esporte não pode definir, sob qualquer aspecto, a vida para alguns e morte para outros, não importa o motivo. Mas em 94, houve um capítulo trágico por causa de um gol na partida entre Colômbia e Estados Unidos. Nessa Copa, a Colômbia chegou como grande sensação. Uma geração muito boa, de jogadores atuando em grandes equipes pelo mundo, muitos vindos da Copa de 90, e juntos fizeram uma ótima campanha nas eliminatórias. A expectativa do mundo era alta para os feitos dessa seleção nos campos dos Estados Unidos. Porém, não foi bem o que se viu na Copa. E para justificar fracassos, há sempre que se apontar culpados, e o vilão da vez foi o zagueiro Andrés Escobar. O seu jeito elegante de jogar deu-lhe o apelido de El Cavaleiro, ou seja, o Cavaleiro. Técnico, canhoto e refinado, o defensor era diferenciado, por isso tinha titularidade na seleção, a qual também defendeu em 90. Foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, o time mais popular do seu país. Com o sucesso da campanha colombiana nas eliminatórias, chamou a atenção de equipes europeias e estava em vias de fechar com o gigante Milan, o time mais forte da Europa na época. Porém, o futebol desperta paixões desmedidas, para o bem e para o mal. Em um grupo teoricamente fácil, ao lado de Romênia, Suíça e Estados Unidos, a Colômbia teria muitas chances de passar de fase. Mas já no primeiro jogo, o craque Hadji liderou os romenos na vitória inquestionável por 3-1 sobre os liderados por Rincón, Asprilla, Valderrama e Escobar.
Vencer o segundo jogo era vida ou morte para a Colômbia na Copa, porque um empate não garantiria a equipe nas oitavas de final. A seleção anfitriã ainda engatinhava no futebol quando encarou a Colômbia, só que as coisas saíram do controle sul-americano. Ainda no primeiro tempo, Escobar cortou um cruzamento na área, porém, mandou a bola para o fundo do seu próprio gol e abriu o placar para os Estados Unidos. Ele viu Stuart ampliar a vantagem dos locais, e mesmo Valência fazendo 2-1 no fim do jogo, a vitória dos Estados Unidos estava decretada. Ali, ao ouvir o apito final do árbitro, Escobar não sabia, mas seu destino já havia sido definido. Apontado como culpado pelo fracasso colombiano, o defensor não teve a sua injusta condenação atenuada pela vitória na última partida. Com 2 derrotas e 1 vitória, a Colômbia tinha só 3 pontos e precisava de uma combinação de resultados que não veio porque a Suíça bateu a Romênia por 4-1, que por sua vez, venceu os Estados Unidos na última rodada e dos 4 times do Grupo A. A Colômbia foi a única eliminada, Romênia, em primeiro, Suíça, em segundo e os Estados Unidos em terceiro. Apenas 10 dias após a eliminação da seleção da Copa, em 2 de julho de 1994, já na Colômbia, Escobar encontrou seu fim em uma discoteca de Medellín. Humberto Castro, motorista e segurança de Pedro e Juan Santiago Henao, líderes do cartel de Medellín, agrediu verbalmente o zagueiro. Humberto estava com mais 2 homens e Escobar reagiu exigindo respeito. Castro disparou na direção da cabeça do jogador que, por ironia do destino, em 45 minutos foi declarado morto. A imprensa local circulava a informação de que os irmãos líderes do cartel de Medellín tinham perdido muito dinheiro apostando no sucesso da seleção da Colômbia na Copa e Escobar foi apontado por eles como responsável pelo prejuízo. Os inquéritos nunca comprovaram que a razão foi, de fato, essa. Especula-se, no entanto, que o próprio assassino também era apostador. O mundo do futebol, em plena Copa do Mundo, entrou em choque com essa tragédia. Escobar virou um símbolo daquela campanha de 1994 da seleção colombiana, mas não pelos melhores motivos. Sua vida tornou-se uma série na Netflix chamada Gol Contra. 11 jogadores com menos de 18 anos estiveram em Copas do Mundo, mas Pelé em 1958 e Ronaldo em 1994 foram os únicos a se sagrarem campeões. A lista completa, do mais jovem para o mais velho, é composta por Edu, Brasil, Norman Whiteside, Irlanda do Norte, Samuel Eto'o, Camarões, Femi Opabumi, Nigéria, Theo Walcott, Inglaterra, Walter Brom, Polônia, Salomon Oleng, Camarões, Pelé, Brasil, Bartolomeu Ogbeche, Nigéria, Ronaldo, Brasil, e Rigoberto Song, Camarões. A Copa dos Estados Unidos foi a última dança de Diego Armando Maradona vestindo a camisa da sua seleção. Mas essa dança foi interrompida pelo controle de dopagem do Mundial. A figura feminina que parecia ser uma enfermeira, de mãos dadas com o craque ainda em campo, rodou o mundo como a derradeira vez em que o ídolo do futebol pisou em um gramado como jogador. Sue Carpenter é o seu nome, estadunidense de Los Angeles. Era auxiliar do controle de doping designada pela FIFA para trabalhar na Copa. Ela não era enfermeira. Já era pública a informação de que durante os anos 80, Maradona burlou o controle de dopagem do campeonato italiano, com a ajuda e conivência de todos da sua equipe, o Napoli. Somente após as polêmicas durante a Copa de 90, na Itália, envolvendo Maradona, povo napolitano e seleção da Itália é que foi tornado público que o argentino nunca fornecia sua urina para o exame e sim algum outro companheiro no seu lugar. Não era mais possível esconder o seu vício em drogas que vinha desde os tempos de Barcelona. Maradona testou positivo para vestígios de cocaína após o jogo entre Napoli e Bari, em 1991. A Federação Italiana suspendeu o argentino por 15 meses. Em 1992, teria a rápida passagem pelo Sevilha, mas estava fisicamente em declínio acentuado pelo seu vício. Porém, uma figura-chave nesse episódio da Copa de 94, chama-se Daniel Cerrini, que segundo o médico da Associação de Futebol Argentino, Roberto Pedro, ninguém tinha ouvido falar. Ocorre que o próprio Maradona apareceu na concentração da seleção com esse homem, exigindo que o mesmo também fosse para o Mundial com a delegação, segundo Roberto Pedro lembra. Porém, ninguém ousaria desafiar o capitão da seleção e ídolo do futebol mundial. A autoridade de Maradona ia além da de Alfio Basile, o treinador, e rivalizava com a do presidente da Associação de Futebol Argentino, Júlio Grondona.
Fernando Signorini era o preparador físico pessoal do camisa 10 da Argentina e surpreendeu-se ao chegar no quarto do hotel de Boston, onde a seleção hospedava-se, e ver que os aposentos de Maradona até pareciam uma farmácia. O preparador perguntou ao jogador o que eram os frascos sobre a penteadeira do quarto. Apenas uma pessoa sabia, e não era Maradona. Perguntado, em 1992, sobre as chances de disputar o Mundial que aconteceria dali a 2 anos, um Diego obeso e suspenso respondeu: Acho que não vou jogar. Eu morro de vontade, não vou mentir. Quando coloco a camiseta da seleção, me sinto o super-homem. Mas acho que não. A seleção do Basile é uma seleção muito séria. Eu precisaria passar por uma prova e acho que não consigo. A idade já não é a mesma e não tenho vontade de brigar com ninguém. Em 1993, o jogador tinha um apartamento na região de Belgrano, Buenos Aires, onde ficava a academia New Age de propriedade do fisiculturista Daniel Cerrini. Pior do que ser goleado em casa pela Colômbia, era a derrota significar a ida da seleção para a repescagem contra a Austrália, por uma vaga na Copa do Mundo de 94. E Maradona viu os 5-0 das tribunas do Estádio Monumental de Nunes, o mesmo bairro onde ficava a academia New Age, de Daniel Cerrini. Porém, nesse momento, quem ajudou Maradona foi Fernando Signorini. O jogador estava decidido a voltar aos gramados e a seleção corria o risco de ficar de fora da Copa. Fernando Signorini levou Maradona e o seu pai para a zona rural de Santa Fé, interior do país. O preparador físico pessoal do camisa 10 o fez perder peso durante os treinos diários, isolados de todos, e mesmo em meio a crises de abstinência da cocaína, o jogador conseguiu entrar em campo nas partidas da repescagem e classificar a seleção para a Copa. Pode ser difícil de acreditar, mas a classificação para o Mundial veio após 2 partidas sem controle antidoping. Maradona era amigo de Zulemita Menem, filha do então presidente da Argentina Carlos Menem, que era amiga de Daniel Cerrini. O fisiculturista era amigo da esposa do goleiro da seleção, e amigo de Maradona, Sérgio Goicoechea. Com amigos em comum e presentes pela região de Belgrano, Maradona e Cerrini logo se conheceram. Fernando Signorini questionou a presença de Daniel Cerrini durante a preparação final de Maradona e só obteve Era um amigo e ajudaria. Como resposta. Daniel Cerrini era conhecido no meio do fisiculturismo por ter se envolvido em um episódio de doping durante uma competição nos anos 80 em São Paulo. O fisiculturista indicou o suplemento Repeat Fast para Maradona. Porém, o suplemento acabou durante a preparação para a Copa, já nos Estados Unidos. O jogador solicitou que a comissão técnica o reabastecesse com o suplemento indicado por Daniel Cerrini. Trouxeram-lhe cápsulas de um produto idêntico, chamado Repeat Fuel. Sem que ninguém tivesse notado, no produto adquirido havia efedrina em sua composição. Maradona, 3 meses antes da Copa, estava com 104 quilos. Junto com o preparador físico, nós fizemos ele chegar ao Mundial pesando 74 quilos. O Diego estava voando, afirmou o treinador Alfio Basile ao canal TIC, em 2018. Jogar mais uma Copa era uma superação para o craque. Todos sabiam do seu drama pessoal com o vício. A estreia da Argentina foi contra a estreante em Copas, a Grécia, que não foi páreo para o time capitaneado por Maradona. O atacante Batistuta fez 3 gols na ocasião, mas o gol mais lembrado foi o do camisa 10 da seleção. O gol da careta. Foi o último gol de Maradona em uma Copa. A canhota meteu a bola no ângulo. O gol do êxtase foi também o gol da corrida. O gol da bronca. O gol do alívio. O gol do grito que explodiu de dentro e parecia querer engolir a câmera. 4 dias depois, na mesma cidade e estádio, o inimaginável fim. Aos 8 minutos e 30 segundos, a Nigéria abriu o placar. Canide empatou ainda no primeiro tempo e logo depois, ele mesmo virou o placar para a Argentina após passe de Maradona. Outra boa atuação do capitão e classificação para as oitavas de final garantida, mas o camisa 10 foi sorteado para o exame antidoping. Em cena, surge Sul Carpenter para escoltar Maradona para a sala do controle de dopagem no estádio. Com a seleção já em Dallas, se preparando para o último jogo da fase de grupos contra a Bulgária, Maradona recebeu a confirmação do doping por efedrina e alguns outros metabólicos que, segundo os especialistas, têm efeitos estimulantes e ajudam a perder peso. Eu me preparei muito bem para esta Copa. Eu me preparei como nunca. Isso dói muito porque eles cortaram as minhas pernas, acertaram na minha cabeça quando eu tenho a oportunidade de ressurgir. Porque quando eu me droguei, fui até o juiz e disse: sim, me droguei.
O que eu preciso pagar? E paguei. O presidente da Associação de Futebol Argentino, Júlio Grondona, ordenou que Maradona fosse afastado da delegação antes mesmo de qualquer posicionamento da Federação Internacional de Futebol sobre o doping. O fisiculturista Daniel Cerrini foi retirado da concentração da delegação argentina e mandado de volta para Buenos Aires. Sem Maradona, o time foi derrotado pela Bulgária e, no jogo seguinte, eliminado da Copa pela Romênia. O jogador jamais culpou o fisiculturista e assumiu tudo o que ingeriu durante a sua preparação. Esse foi o capítulo final da história de Maradona em Copas do Mundo e um prelúdio para o final da sua carreira como jogador. Ele seguiria no futebol, anos depois, como treinador até pouco antes de falecer em 2020. Toda a Copa do Mundo tem um grupo que é chamado popularmente de Grupo da Morte, porque nele há seleções fortes e vagas de menos para seleções de mais. Como o grupo é muito equilibrado, alguma seleção competitiva pode ficar de fora das oitavas de final. Na Copa dos Estados Unidos, esse grupo foi o Grupo E. Noruega, Irlanda, México e Itália formavam esse grupo. O México perdeu a primeira partida, ganhou a segunda e empatou a terceira. A Irlanda ganhou a primeira partida, perdeu a segunda e empatou a terceira. A Itália perdeu a primeira partida, ganhou a segunda e empatou a terceira. A Noruega ganhou a primeira partida, perdeu a segunda e empatou a terceira. Resultado: os 4 times somaram 4 pontos em 3 jogos. 3 equipes poderiam se classificar, mas era necessário observar os critérios de desempate. A Noruega em 3 jogos só fez um gol, como também tomou um, teve saldo 0. Mas o 0 no saldo foi para as 4 seleções. Ocorre que o México teve 3 gols pró e por ter feito mais gols, ficou em primeiro do grupo. Como Irlanda e Itália empataram em gols pró, gols contra e saldo, automaticamente a Noruega, por ter o menor saldo, ficou em 4º lugar e não se classificou para as oitavas de final. No confronto direto, a Irlanda ficou em 2º lugar porque venceu a Itália no primeiro jogo. Restou então o 3º lugar do grupo E, para a Itália. Não havia data mais instigante para uma partida de futebol provocar o típico ufanismo dos Estados Unidos do que o 4 de julho, feriado nacional, dia da independência. A seleção local entrou em campo pelas oitavas de final diante do Brasil. Mais de 84 mil pessoas no estádio de Stanford, sob o onipresente sol do verão californiano. A confiança dos anfitriões era grande pela campanha que tiveram na fase de grupos, mas diante deles estavam os tricampeões mundiais na busca pela 4ª estrela. O jogo foi dramático, o Brasil flagrantemente superior aos Estados Unidos, mas incapaz de transformar isso em um placar a seu favor. O tempo passando, começava a se aliar aos anfitriões, que poucas vezes chegaram com perigo ao gol de Tafarel. Ocorre que, além de jogar sob um sol escaldante na casa lotada do adversário, havia mais emoção para o Brasil. Uma das piores coisas que pode acontecer a um time de futebol é perder um jogador expulso no primeiro tempo de uma partida eliminatória. E adivinha o que aconteceu para afetar o emocional, a condição física e a tática do time? O lateral Leonardo foi expulso por uma cotovelada em Tab Ramos. O 0 a 0 não era má ideia para os donos da casa, que tinha pouca criatividade no ataque, mas era uma equipe blindada por 2 volantes de imposição e boa técnica, uma sólida linha de defesa que contava com 2 jogadores de lado de campo, Tab Ramos e Cobb Jones. Ramos foi direto para o hospital e saiu do jogo como Leonardo. Somente aos 28 minutos do segundo tempo, Romário consegue explorar uma falha na defesa dos Estados Unidos. Arrancou com a bola e com precisão serviu Bebeto, que na velocidade bateu no contrapé de Tony Meola. Os anfitriões sentiram o golpe e não conseguiram mais reagir. Pior, tiveram Clavirro expulso aos 40 minutos pelo 2º cartão amarelo. Ao fim, no dia 4 de julho, os Estados Unidos foram derrotados em seu próprio território, fim da linha para o time da casa e 1/4 de final para os comandados por Parreira.
12 anos depois que Sócrates capitaneou a seleção brasileira e balançou as redes na sua estreia em mundiais contra a União Soviética, seu irmão Raí também marcou para o Brasil ao disputar a sua primeira partida de Copa do Mundo, contra a Rússia. As outras únicas duplas de irmãos a marcarem gols no torneio foram os alemães Fritz e Otmar Walter, os holandeses René e Willy van de Kerkhoff e os dinamarqueses Michael e Brian Laudrup. A delegação brasileira ficava concentrada na Califórnia, na localidade de Los Gatos. A palavra concentração parece forte demais para ser aplicada em um contexto em que o atacante Romário estava inserido. Isso porque, ainda casado com a sua primeira esposa, o jogador levou para os Estados Unidos a sua amante, de 20 anos na época. A moça se chama André Oliveira. Hoje vive em Nova Jersey, casada com um ex-ator de novela da Globo. Em novembro de 94, ela admitiu à revista Caras que se encontrava com o atacante da seleção tanto no hotel onde estava hospedada quanto no hotel da delegação. O casal burlava as regras impostas pela comissão técnica da seleção e contava com a ajuda do irmão de Romário e do chefe da segurança da seleção, que era primo de Romário. Quando a imprensa ficou sabendo das puladas de cerca do atacante, alçou André ao Olimpo das subcelebridades do momento, o que proporcionou uma capa da Playboy no ano seguinte para a jovem. Caiu na rede. É peixe? Na Copa dos Estados Unidos houve uma partida peculiar. México e Bulgária pelas oitavas de final. O defensor Marcelino Bernal, do México, afastou para longe um escanteio da Bulgária. O jogador mexicano se enrolou na rede, após o lance, e quebrou a haste que dá suporte à malha. Então, um jogo foi para os pênaltis pela primeira vez na Copa de 94, após o empate continuar na prorrogação, e o México foi fisgado pela Bulgária por 3-1. O curioso foi como a confraternização europeia se deu ainda em campo entre os jogadores. Lá ele. Branco era um lateral que já tinha feito parte da campanha de 86 e 90. Chegou em 94 como um dos veteranos do elenco, mas tinha um problema físico que levantava suspeita da sua capacidade de jogar pela seleção. De fato, ele só estreou na Copa já nas quartas de final, quando recuperou-se de uma inflamação no nervo ciático. O titular era Leonardo, que não jogaria mais, porque foi suspenso depois da expulsão no jogo contra os Estados Unidos. Na ocasião, quem foi jogar na lateral esquerda do Brasil foi Cafu, que era lateral direito. Isso levantou suspeitas de que o reserva imediato, Branco, não tinha condição de entrar em campo, e as críticas, mesmo após a classificação, só aumentaram. Roberto Carlos, no Palmeiras, já vivia a grande fase, mas Parreira bancou Leonardo e Branco na Copa. O pior era saber que Branco seria titular contra a Holanda do jovem e veloz Mark Overmars, que jogava exatamente no mesmo espaço do campo que Branco, o veterano contundido. Como se o jogo contra os Estados Unidos não tivesse sido emocionante o bastante, o duelo do dia 9 de julho pelas quartas de final em Dallas trouxe Brasil e Holanda mais uma vez frente a frente para uma épica partida. Duas seleções de tradição, recheadas de craque. A geração holandesa era a campeã da Eurocopa de 88, reforçada por jovens nomes como Overmars e Bergkamp. Por isso, as ausências de Van Basten, lesionado, e Gullit, brigado com o treinador, não fizeram tanta diferença. Já o Brasil tinha um problema na lateral esquerda, sem Leonardo e com seu reserva imediato, Branco, sem ter entrado em campo na Copa por causa de um problema na lombar. Parreira treinou Branco no Fluminense, campeão brasileiro de 84, e confiava no lateral, mas a imprensa não. A razão, além da questão física, era ter que anular o jovem e veloz ponta Overmars, que atuava pela direita. Todo mundo estava desconfiado, né, da minha condição física, que ele era o jogador mais rápido da Copa, realmente era rápido. Teve um lance, primeiro lance, eu acho que fez 1-2, não lembro qual o jogador lá, que eu dividi a primeira bola com ele, eu dividi, peguei legal o tornozelo de lado. Jonkinsich, Overmars, encara a marcação do Branco, o Zinho chega, ajuda. Ainda Overmars, girou, voltou a jogada. Aí depois eu consegui controlá-lo bem e você vê que às vezes ele vinha, eu ficava meio que de migué, mas ele não partia para cima. Overmars, encara a marcação.
Cortou para dentro. Também o Overmars não parte para cima do Branco, não. Ele chega e volta. O primeiro tempo foi equilibrado, ambas equipes se estudando, a Holanda pressionando a saída de bola do Brasil e a seleção dominando o meio de campo. O segundo tempo foi mais agitado, com ambas equipes criando chances claras de gol, até os 8 minutos, quando Aldair domina uma bola e percebe a movimentação de Bebeto no ataque. O zagueiro aciona o atacante que cruza na área para Romário de primeira estufar a rede no Cotton Ball. Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Brasil! Do Brasil! Brasil! Assina Romário! Assina Romário! Quebra esse tabu de 20 anos pra cima da Holanda! 10 minutos depois, a defesa brasileira rebate uma bola e ela sobrou para Bebeto. O camisa 7 partiu em velocidade enquanto a defesa holandesa pedia anulação da jogada por impedimento de Romário, mas o árbitro viu que o passe foi para Bebeto em condição legal, que dribla o goleiro e eterniza seu gesto na comemoração em homenagem ao recém-nascido Matheus, seu filho. Ocorre que a Holanda tem sangue frio e não sentiu os golpes. Logo após o time repor a bola em jogo, Bergkamp aproveitou uma cobrança de lateral e invadiu a área do Brasil para chutar forte no canto. O placar ainda era favorável ao Brasil até os 30 minutos, quando o Inter aproveitou o escanteio e empatou de cabeça. A primeira vez que o Brasil levava 2 gols na Copa foi um balde de água fria no time. O momento era todo da Holanda, que passou a dominar a partida. Aos 36 minutos, Branco disputou uma bola com Overmars e o acertou no rosto. Na sequência, ele recebeu uma falta dupla que foi apontada pelo árbitro. Você vê como é que é futebol. Todo mundo tinha dúvida da minha marcação quanto ao Overmars, que era rápido. E o lance crucial do jogo, na realidade, quem estava me marcando era ele, né? Branco vai no apoio, levanta a cabeça. No lance do meu gol, quem estava no ataque era eu e ele estava como lateral. Tanto é que essa obra aqui, mais ou menos, demonstra aquele empurrão que eu dei nele, né? E entrei para a diagonal e ele estava me marcando e eu fui para a diagonal e fiz a falta. Não tem ninguém no meio, ele para, prende, gira. Ainda Branco, passou pelo Overmars, botou na frente, falta. Branco sinalizou que iria cobrar a falta. Ele era conhecido pela sua bomba santa, chute muito forte e colocado. Branco bateu. A bola fez curva para passar pela barreira e na trajetória, por pouco, não desvia em Romário, mas parou no fundo do gol holandês. 3-2. Branco corre emocionado para o banco de reservas e aponta para quem acreditou nele o tempo inteiro. O médico Lídio Toledo e o massagista Knockout Jack. Faltava pouco para o Brasil jogar uma semifinal depois de 24 anos, mas tinha que deter a Holanda. Seleção fechada e gastando tempo. Saiu Mazinho e Branco, entraram Raí e Cafu. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Esse era o lema do Brasil até os acréscimos. A laranja mecânica não furou o bloqueio e sucumbiu. Deu branco. Taffarel era criticado desde 90, quando foi facilmente driblado por Canidia no gol que eliminou o Brasil da Copa da Itália. Mas o gol sofrido na histórica derrota em La Paz fez o Brasil chamar o goleiro de frangueiro. As críticas deixavam claro que não havia confiança no goleiro da seleção por parte da opinião pública. O atacante búlgaro Yorda Letkov, autor do gol que eliminou a Alemanha do Mundial de 94, confirmou que recebeu ameaças de morte por parte de grupos neonazistas alemães após o jogo. O búlgaro decidiu, ainda na Copa, reforçar sua segurança pessoal. Acontece que Letkov jogava no Hamburgo da Alemanha desde 93. Após a Copa,
o jogador voltou normalmente para o seu clube e lá jogou até 96. O Brasil passou 8 horas sem ser vazado em jogos disputados na Califórnia. Taffarel não precisou buscar a bola no fundo das redes em nenhuma das 5 partidas que o país disputou no ensolarado estado americano, mas sofreu gols nos 2 compromissos da seleção em outras localidades, contra a Suécia em Michigan e 2 contra a Holanda no Texas. Na Califórnia, o Brasil enfrentou uma velha conhecida em Copas do Mundo, sendo a 7ª vez. Dia 13 de julho de 94, Rose Bowl, Pasadena, semifinal para Brasil e Suécia. Ambas equipes já haviam se estudado demais e o ferrolho nórdico estava posto em campo para parar os tricampeões do mundo. Parreira manteve o time que venceu a Holanda, com branco na lateral esquerda, e chamou a atenção para o 4-4-2 da Suécia, com uma forte marcação composta por grupos de 4 jogadores. O jogo foi de total pressão brasileira, com os suecos se defendendo bem. Essa foi a tônica do jogo, até um cruzamento 10 minutos antes do que seria uma sofrida prorrogação, para Romário, entre 2 zagueiros suecos, marcar na vitória por 1-0 da seleção brasileira e garantir a equipe na final da Copa. Em uma conversa para o podcast Flow Sport Clube, Zinho lembrou do apelido cunhado na imprensa pelo fato do jogador ficar muito com a bola e concluiu: era só o meu jeito de jogar. Admite que ao saber do apelido e de como a sua família reagiu, ficou muito chateado, especialmente com o grupo humorístico Cacete Planeta. Para Zinho, o humor é legal quando todo mundo ri. Se alguém chora, já não é legal. Porém, esclareceu que o título faz tudo valer a pena. Zinho era armador e segurava muito a bola. Diziam que ele parecia uma enceradeira porque dava a impressão de girar em torno da bola. Outro fato curioso é que a dupla Parreira e Zagallo estava na final da Copa do Mundo de 70, 24 anos antes, também enfrentando a Itália. Zagallo era o técnico e Parreira preparador físico na campanha do tricampeonato. Nos Estados Unidos, a dupla enfrentaria a tradicional seleção europeia em mais uma final de Copa do Mundo, mas, dessa vez Parreira como treinador e Zagallo como auxiliar técnico. 21 jogadores brasileiros caíram na risada no vestiário da final, pouco antes de entrarem em campo para a partida mais importante das suas vidas. Os atletas estavam de mãos dadas depois de rezarem antes da final, quando Ricardo Rocha, sentindo nervosismo, resolveu apaziguar os ânimos. Lutamos muito e chegamos aqui, vamos fazer como aqueles japoneses, os Kawasakis, bradou, confundindo os kamikazes, famosos pilotos japoneses da Segunda Guerra, com a empresa fabricante de motocicletas. Tricampeões mundiais, até então, Brasil e Itália voltaram a decidir uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Desta vez, também deu Brasil, mas não foi nada fácil, igual ao Mundial de 1970 no México. A seleção canarinho, comandada por Carlos Alberto Parreira, teve mais posse de bola que a Azzurra, mas poucas chances de gol. Numa delas, Pagliuca beijou a trave após quase levar um frango em chute de Mauro Silva. Romário e Baggio, os craques da seleção, passaram em branco durante os 120 minutos. O empate forçou uma Copa do Mundo decidida nos pênaltis pela primeira vez na história. Baresi e Márcio Santos desperdiçaram as primeiras cobranças. Só que depois o Brasil não voltaria a errar, enquanto a Itália viu Massaro parar em Taffarel e Baggio isolar. O fim da história a gente já conhece. Acabou! 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 É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol! Brasil, Brasil, Brasil! Para acabar, para exorcizar o último fantasma que faltava, o da cobrança dos pênaltis. Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil!
8 anos depois, também nos Estados Unidos, a seleção retribuiu o gesto de Ayrton Senna, em sua vitória em Detroit, e o dedicou o 4º título mundial com a faixa "Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso". Aquela faixa, para ser feita, ela demorou muito tempo, porque ela veio do Brasil. Na realidade, sabe como? Fax. Quebrava, ficava ruim, voltava. Olha, foi difícil. A barreira do tri, finalmente, fora passada naquela tarde de verão, no subúrbio de Los Angeles. Romário anotou 4 gols com seu inconfundível chute de bico nos Estados Unidos 1994. 2 foram golaços, uma finalização da entrada da área no canto esquerdo da meta sueca e um lindo sem pulo contra a Holanda. O elemento superação foi inquestionavelmente fundamental para o elenco de 94 vencer a Copa. Pouca confiança da torcida, pior campanha das eliminatórias até então, massacre da imprensa esportiva nacional e 24 anos de jejum. Tudo isso aumentava a cobrança e a pressão pelo título. O dito frangueiro Tafarel fez uma boa Copa e pegou pênalti na final, mesmo sem contar com a confiança dos torcedores. Sim, o Brasil foi campeão mundial com a zaga reserva, vale lembrar. Veja só a ironia do destino. Por 4 anos, o volante da seleção foi menosprezado, criticado e pego pela imprensa como símbolo de um fracasso, ao pejorativamente apelidarem o grupo de jogadores de geração Dunga. No dia 17 de julho de 1994, Dunga, com a faixa de capitão, entra para a história do futebol mundial ao levantar a taça pela 4ª vez para o Brasil. A crítica estava calada. Há 30 anos, portanto, tivemos uma das mais marcantes Copas do Mundo. A primeira Copa nos Estados Unidos e com grandes craques dos anos 90. Uma década rica de grandes jogadores. A Copa que o Brasil saiu de uma fila de 24 anos e sagrou-se o primeiro tetracampeão mundial de futebol da história. Também foi a primeira Copa decidida nos pênaltis. Em 94, o Brasil ganhou a premiação Fair Play, time menos faltoso da competição. E Romário eleito o melhor jogador da Copa, sendo um vice-artilheiro com 5 gols. E a classificação final da Copa de 94 foi essa, com o pódio sendo composto por Suécia com a medalha de bronze, Itália em segundo lugar com a medalha de prata e o Brasil campeão mundial com a taça do mundo. Deixe aqui nos comentários qual foi a primeira Copa do Mundo que você acompanhou. A próxima Copa será de novo na América do Norte. Não em um país somente, mas nos 3, Canadá, Estados Unidos e México. Só que sem 24 seleções e sim 48 das 3 Copas realizadas. Na América do Norte, Brasil venceu 2, 70 e 94. Será que dessa vez vamos sair da fila de 24 anos jogando na casa dos nossos vizinhos do Norte? Quem viver, verá. Mas desde já você pode dar um like no vídeo, se inscrever no canal que é de graça e nos seguir nas nossas redes sociais para conteúdos exclusivos. Obrigado por chegar até aqui, um forte abraço e até a próxima.